final do ano passado, eu estava fazendo um filme do Terrence Malick, que fez, não sei se alguém aqui viu Além da Linha Vermelha, que é o filme mais conhecido dele. É um processo bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Eram 6 montadores. Eu fiz uma parte do filme. Eu fiquei 4 meses lá. Já tinha tido um montador, depois eu entrei. Agora tem 2 e vai ficar mais de ano e meio montando. Então, eu não sei, por exemplo, eu fiquei lá 4 meses, montei uma parte do filme, e eu não tenho ideia do que eu vou ver no cinema, se eu vou ver alguma coisa que eu fiz. É um outro processo também bem maluco. Processo maluco sempre tem, e processo maluco tem mais ainda. Mas existe isso de você, o diretor, apontar e te chamar para você mexer, mas eu acho que você fica muito limitado, porque você não conhece o material, né? E se você não conhece o material, como é que você sugere, né? Como é que você pode falar que isso aqui é o melhor se você não sabe o que mais você tem? Por isso que eu acho importante. Nos Estados Unidos, é muito comum, em Hollywood, o montador não receber todo o material filmado, né? Os diretores filmam e ele fala print, don't print. Então, telecina, manda para o montador, esse take nem manda para o montador. Então, os montadores de grandes filmes, eles às vezes nem assistem o material todo. Eu acho complicado isso, porque às vezes um take que o diretor na hora falou não gostei, tem uma coisa ali que ele não viu. Eu prefiro sempre ver o material todo, por mais que isso seja duro. É uma coisa muito maluca, né? A gente tem que aprender, é um aprendizado ler roteiro. Eu não sei se eu sei ler muito roteiro, assim, eu tenho que ler umas 2 vezes para poder fazer qualquer tipo de comentário, pelo menos, assim, né? Eu acho que, pra mim, eu não sei se existem regras para isso, porque é a primeira vez que está acontecendo comigo. Pra mim, o que está sendo muito bom é que tá me dando uma visão, agora que eu dirigi um curta, que se eu quiser dirigir mais, esse processo está sendo muito benéfico para mim de aprendizado, de direção, né? De como você lê e você visualiza aquilo que está escrito, né? Se aquilo que está escrito vai funcionar como um filme. Do mesmo jeito que eu acho que para um diretor, se ele tem uma boa noção de montagem, também é muito benéfico para ele, né? Para o diretor saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Se ele sabe disso, é muito mais fácil para ele poder dirigir e saber o que na set de filmagem, se o que ele está fazendo vai ser usado ou não, se está sendo bom ou não. Então eu acho que eu acabei juntando essas 2 coisas, quer dizer, a minha experiência de montagem, eu fingi que eu estava sendo um diretor enquanto eu lia e fiz sugestões para ela. Então eu fiz, no caso desse filme que a gente vai fazer agora, eu fiz algumas sugestões de cenas que eu achava que a gente ia acabar cortando. Isso aqui você não precisa, porque essa cena aqui a gente vai acabar cortando lá no final. E fiz algumas sugestões a nível de estrutura mesmo, né? O filme se passa todo num universo jovem, de São Paulo, numa escola, e conta muito dessa coisa que tem acontecido muito nas escolas hoje em dia, que acontecia na minha época quando eu estava no colégio, mas hoje em dia está pior, que é uma coisa que eles chamam agora, tem um nome em inglês, bullying. Que nome, né? Que é essa coisa de tiração de sarro, de você quase que humilhar o outro, de você ficar... e hoje em dia com a internet, celular, com blogs, isso tá virando um problema nas escolas. Então o filme fala um pouco disso. Então tem um personagem principal, tem vários bullying que acontecem no filme, e tinha um que eu achava que era o principal, e eu achava que ele estava sendo pouco explorado. Acontecia no final do filme, e eu falei assim, olha,
se esse cara é o personagem principal, e se esse é o bullying mais importante, por que isso aqui está acontecendo no final do filme, né? Por que eu tenho que esperar tantas páginas de roteiro para o filme realmente começar, né? Porque os outros são para você dar a sensação de que isso é generalizado, mas eu me importo com esse personagem, então eu quero... É mais importante ele sofrer do que esse outro aqui. Então a gente conversou algumas coisas nesse sentido, assim. Será que a gente não adianta esse acontecimento para a gente focar mais nesse personagem e o filme ficar mais sobre ele? Então foi nesse sentido, nesse caso específico.